Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Diga santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Diga louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Amém. Louve ao Senhor. Amém. Nesse momento vamos continuar em adoração ao nosso Deus, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto que as suas misericórdias, elas duram para sempre. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém, Senhor. Olá, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Chegamos ao capítulo 12 do livro Graça Futura. Sabemos que o autor é John Piper, né? Temos vindo com esse livro aqui ao longo dessas semanas. O título desse capítulo é Porei a minha lei no íntimo deles, que é uma citação de Jeremias 31:33. Na introdução desse capítulo, Piper ele nos faz uma pergunta: mandamentos e amor são compatíveis? E ele nos diz que uma das noções que Jesus abalou, ou que combateu, foi justamente essa, que mandamentos e amor não combinavam. Jesus combateu isso. E ele nos cita Filemão, a carta de Paulo a Filemão, nos versos 8 e 9, quando Paulo, mesmo podendo usar da sua autoridade para demonstrar sua posição a Filemão, posição que ele tinha sobre Onésimo, a quem chama de filho, né, gerado na prisão, por amor decide não usar da sua autoridade. Quando percebemos ou quando vemos nosso relacionamento com Deus em Jesus fluir do amor e não por obediência aos mandamentos que não conseguimos, podemos perceber quanto Deus nos capacita a obedecer aos mandamentos por causa do seu amor. Ou seja, amor e mandamentos são compatíveis, porque respondemos positivamente a Deus através de obedecer aos seus mandamentos, pelo amor dele, que se fez por nós através de Cristo, pela graça que ele nos deu, que nesse livro nós conhecemos e temos aprendido como graça futura. Quando Deus em Jeremias 31:33 diz que porei minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações, mostra que no Antigo Testamento o poder capacitador de Deus, o poder capacitador pleno, seria derramado apenas em Jesus. Deus hoje, né, irmãos, diferente hoje, Deus nos fala dentro de nós, né, fala de perto. Deus é um Deus presente, é um Deus pessoal. E isso também nos remete a outro profeta, né, Ezequiel 36:27, quando Deus diz: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ou seja, na nova aliança, a aliança selada com o sangue de Jesus, é o compromisso de nos fazermos obedecer, e por isso não precisamos recuar diante dos mandamentos de Deus, pois são esses mandamentos que são essenciais para a vida de nós,
nós que somos cristãos. Ou seja, realmente importa obedecer aos mandamentos de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja na vida cristã como um todo. Precisamos obedecer os mandamentos de Deus. E mais uma passagem que Piper nos traz é de Paulo, em 1 Coríntios 7,19, quando ele diz: a circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7,9. O autor em seguida nos traz um título, um subtítulo, que ele diz: nem toda a lei é obrigatória hoje. O autor nos mostra, Piper, nos mostra que o exemplo da circuncisão, dos sacrifícios dos animais e dos rituais deixaram de ser obrigatórios, Deixaram de ser obrigatórios. Aqueles rituais que eram praticados em Israel deixaram de ser obrigatórios para transpor aquelas barreiras étnicas, E assim para reunir um povo agora, um povo de todas as tribos, línguas e nações, como bem sabemos. É claro, queridos, e é bom fazer sempre um parêntese sobre isso, e Piper nos faz, Deus não perdeu sua autoridade, Deus é Deus, e o fato de ele não obrigar mais a gente a obedecer certos rituais ou certos costumes, não deixa Deus de ter a autoridade que ele tem. Porque o próprio Jesus nos diz que a lei não desaparecerá enquanto existir céu e terra, até que tudo se cumpra. Está lá registrado isso, em Mateus, no capítulo 5, nos versos 17 e 18. Mas como temos visto, até aqui, algumas coisas se cumpriram definitivamente, mas os seus mandamentos permanecem para serem obedecidos. Se você se lembrar, como a gente citou agora há pouco, Paulo, na relação de Filemon, o Piper nos lembra que mesmo Paulo, que deixa de exercer sua autoridade como apóstolo, em relação a Filemon, estava pronto para dar instruções. E ele nos traz uma passagem que nos lembra disso. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 2, que diz assim: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, o próprio Paulo lembra que a autoridade é de Cristo, a lei de Cristo, chama de lei de Cristo. E aí ele nos conduz ao segundo passo desse capítulo. E o subtítulo desse segundo passo é o apóstolo do amor e dos mandamentos. Eu sei que nós sabemos quem é o apóstolo do amor, e é claro que o autor está falando de João, o discípulo do amor. E Piper nos lembra que 1/3 da palavra mandamento no Novo Testamento foi escrito por João, em várias passagens. E ele nos traz uma passagem muito evidente sobre a relação de obediência e fé, mostrando que a fé é o instrumento pelo qual obedecemos aos mandamentos de Deus, obedecendo desde sempre, do Antigo Testamento até hoje, pela fé na graça, que é a graça futura. E aí ele nos apresenta a primeira carta de João, no capítulo 5, nos versos de 1 a 5, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que coisa bonita, irmãos? A fé faz com que o cristão ame o mandamento de Deus, ame os mandamentos de Deus, e que os mandamentos, não seja pesado, não seja um fardo, não seja algo que traga dureza ou dificuldade. Pelo contrário, seja algo prazeroso. É a fé, É a fé que faz o homem ser regenerado, ser filho de Deus, se tornar filho de Deus e estarmos dispostos a crer em Cristo. Ou seja, a nossa fé na graça futura é a obra de Deus em nós, nesse novo nascimento. Ou seja, pela fé,
o cristão vence a indisposição de obedecer aos mandamentos. E nisso traz prazer a obedecer e não mais aquela hostilidade que tínhamos antes. Que coisa interessante, né, de se aprender. A fé na graça futura nos repele a hostilidade e nos faz obedecer. Depois o autor nos relata uma passagem de Jonathan Edwards, né, que ele faz uma relação que o amor é o aspecto principal da fé salvífica, né? Ele diz que o nosso amor por Deus nos capacita a obedecer, como a passagem de 1 de João. E a fé vence os obstáculos que nos impedia a obedecer aos mandamentos. E por isso, o amor de Deus está implícito na fé. A fé nos faz obedecer e crer em Jesus como Filho de Deus. E isso é crer na graça futura, na esperança do Filho de Deus, na esperança que virá. Crer em Jesus, queridos irmãos, como Filho de Deus, nos remete a tudo o que ele representa. E isso inclui o futuro de Deus, o futuro que Deus tem para nós, o nosso futuro. Então precisamos responder positivamente e conhecer isso. O autor nos lembra também aquela passagem de Jesus em Mateus 5,11, que ele fala da bem-aventurança, né, que são bem-aventurados aqueles que são insultados e perseguidos, né, por defenderem por causa dele, né, que são caluniados por causa de Jesus. E Jesus pede, né, nessa passagem, em Mateus 5,11 e 12, que eles se alegrem e que se regozijassem, né, porque grande seria a recompensa deles nos céus. Porque mesmo os profetas do passado também sofreram perseguição antes deles. Ou seja, Jesus está dizendo, né, ele diz que não só eles deveriam suportar, mas que deveriam estar alegres, porque quem consegue estar alegre diante da perseguição seria capaz de amar o seu perseguidor. E também haveria uma grande recompensa, e há uma grande recompensa no céu, que deve ser a alegria do poder libertador de amar alguém que foi seu inimigo. E se nós nos lembrarmos, né, nós fomos inimigos de Deus até ele prover a reconciliação através da fé em Cristo Jesus, que se tornou a fé na graça futura no que virá. É muito interessante, né? O autor diz que a ordem de colocar nossas mentes nas coisas do alto é isso que repousa a nossa esperança encontrada em Deus na graça futura, ou seja, que é a fé na graça futura. Como ele mesmo diz, né, o autor diz o seguinte, que amar ao inimigo não faz merecer a recompensa no céu, mas estimar o tesouro no céu o capacita a amar o seu inimigo. Jesus deixou isso bem claro, né? Que a chave da nossa alegria e o nosso amor em meio às aflições é a certeza profunda e inabalável de que toda perda nessa terra a serviço do amor do reino de Deus será abundantemente recompensada, será abundantemente reconhecida. E este é o poder do amor, né? Consagraremos as nossas vidas, né? Devemos consagrá-las, as nossas vidas, a fortalecer a fé, né? A fé na grande recompensa, né? Como diz a passagem, da graça futura. E aí, em seguida, o autor nos traz 4 exemplos da obediência pela fé. O primeiro exemplo que ele diz é a fé na graça futura da alegria que nos foi proposta, né? A alegria que nos foi proposta. A gente sabe também que essa passagem, né, o Piper nos lembra que é de Hebreus, né, e ele usa Hebreus nesse pequeno trecho, e ele descreve, né, a obediência dos santos do Antigo Testamento pela fé, que era a fé na certeza daquilo que eles não esperavam, né, Hebreus 1, no verso 1. Então o cristão hoje também deve obedecer naquilo que virá, naquilo que esperamos, que é a obediência na graça futura. Em outras passagens de Hebreus, né, ele fala sobre a obediência, que é a obediência que vem naquilo que viria. E o exemplo trazido, né, nisso de Jesus, Hebreus remete a Jesus no verso 12, no capítulo 12, no verso 12, que ele diz o seguinte: pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. É Jesus, né? Jesus está entre os santos que pela fé suportou a tortura
e recusou a liberdade para obter a ressurreição superior. O autor de Hebreus nos lembra isso, né, em Hebreus. Então a gente deve fixar os nossos olhos, né, os olhos no autor e consumador da nossa fé, como Hebreus fala, né? Pois em Jesus, né, em Jesus somos associados aos crentes do Antigo Testamento, que pela graça, né, que a graça que viria para eles, pela graça que veio para nós, nos submetemos hoje a viver pela fé na graça futura, fortalecidos em Jesus, né, a viver o custo do amor ao fundamentar a sua fé, como ele mesmo fez, né, alegrando-se para suportar o que lhe foi proposto. O segundo ponto do exemplo da obediência pela fé que Piper nos traz é obra da fé. Paulo se refere 2 vezes à obediência prática através da obra da fé. E ele traz 2 passagens de Tessalonicenses. Eu vou citar uma, que é a 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, que diz assim: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o propósito e de toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Senhor Deus, de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está nos ensinando, né, irmãos, que o ato de praticar, o ato práticos do amor e bondade são realizados pela fé, ou seja, a fé é o canal usado por Deus para demonstrar o seu poder para obedecermos, o seu poder para a obediência. A fé que glorifica a Jesus, né, segundo a graça de Deus, né, como a passagem diz, mostra que essa fé é a fé na graça futura. É a fé que na graça futura faz com que toda obra proceda da fé. Ou seja, a obra procede da fé. O poder de Deus faz cumprir esse propósito. O terceiro ensino, o terceiro exemplo que ele nos traz, né, que Piper nos mostra, é o cumprimento à lei pela fé na graça futura. Que é hoje, a partir de hoje, ele faz cumprimento à lei pela fé na graça futura, hoje, no agora. Se no passado vimos que o fato de Israel não ter conseguido cumprir a plenitude da lei foi por buscar por obras e não pela fé, nós hoje devemos, entendendo isso, buscar o cumprimento da lei, tentar cumprir a lei pela fé e não pelas obras, né? Já conhecemos essa história, estamos estudando a Bíblia, estudamos a Bíblia. Cristo cumpriu em sua própria carne as exigências, né? O Piper nos lembra isso. Cristo cumpre as exigências da lei e assim hoje a gente desfruta dessa bondade, né, dessas obras de Cristo, para não mais vivermos na carne, né, mas sim, como Paulo diz em Romanos 8, para vivermos pelo Espírito, né? E esse viver pelo Espírito não significa que vivemos a perfeição de Cristo, né? Nós sabemos que só Cristo pôde cumprir, né? Nunca pecou, pela glória de Deus e para a glória, né? Para a glória dele. Mas que o Espírito de Deus nos capacita a obedecer pela fé na verdade, pela fé na graça futura. Porque, como ele mesmo diz, né, cumprindo a lei por meio do amor, mediante a fé na graça futura, né? Mediante a fé pela graça futura. É isso que ele nos demonstra e nos ensina. O quarto exemplo é a fé morta não pode produzir obras. Tiago, de forma muito direta, né, nos mostra que a fé salvífica é eficaz na geração da obediência prática, ou seja, a obra é efeito da fé e não o inverso. E aí Tiago nos traz algumas passagens que nos lembram isso e Piper faz questão de nos mostrar essas passagens para associar que as obras são efeitos da fé e não o inverso. A primeira passagem que ele nos traz é Tiago 2,14, que diz o seguinte, que de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Muito interessante essa associação que ele faz, né? A seguinte passagem que Piper nos traz de Tiago é Tiago 2,17.
assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. É morta, né? Muito interessante quando ele nos diz isso. E a última que ele diz é assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que é que ele está nos ensinando aqui, né? Piper nos lembra que a fé produz as obras. É isso que Tiago está dizendo. Pois se a fé não produz boas obras, ela não existe, ela não existiu, ela está morta. A fé que Tiago se refere aqui, irmãos, é a fé na graça futura. A fé na graça futura nos conduz, nos impele a uma fé que produz confiança, segurança e não dúvidas, e assim nos faz obedecer e nos submeter a Deus, à lei de Deus, à vontade de Deus, de forma graciosa e não penosa. E na conclusão desse capítulo, Piper nos traz mais uma passagem, né? Só que essa é de Apocalipse. Ele usa um subtítulo que diz: os santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Isso é uma passagem de Apocalipse 14, 12, né? No Novo Testamento, o Novo Testamento nos ensina a obedecer aos mandamentos, né? E ele nos dá o exemplo de Jesus, que obedece pela fé, né? A fé que provém dele mesmo, né? O Novo Testamento nos ensina a obedecer aos mandamentos, no caso de nós, na fé pela fé na graça futura. Os mandamentos, né, que não são negligenciáveis, como o Piper nos ensina, que devem ser praticados porque vivemos debaixo da graça, e isso é uma dádiva, que é a dádiva, né, um presente da nova aliança do Espírito de Deus, que nos faz obedecer à vontade de Deus pela fé, que é a fé na graça futura. E isso ele tira de Apocalipse 14, né, do verso 12, que ele diz, Piper nos lembra que a igreja primitiva, né, que quando João escreve Apocalipse, no século primitivo, diante das perseguições e das dificuldades, os cristãos foram conhecidos por nomes simples e vigorosos, né? E é essa passagem: santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. O ponto principal desse capítulo, irmãos, é que a fé em Jesus nos dá a fé para cuidar de nós, para sermos seus irmãos, seus filhos de Deus, né? Que através da graça futura, temos coragem a obedecer aos mandamentos divinos, até diante das circunstâncias difíceis, mesmo que essas circunstâncias sejam a morte, né? Sejam a morte. É essa confiança, né? Mesmo diante das frustrações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dúvidas, né? Essa fé extraordinária, que é a fé na graça futura, gera essa paciência e essa capacidade de obedecermos a Deus mediante a sua lei, de forma graciosa e em amor, né? A fé na graça futura. É o ponto principal, né? A fé que Jesus nos dá para cuidar de nós mesmos, né? E nos dá a fé para a graça futura. E essa é a minha oração, irmãos, para cada um de nós, para que Deus nos conduza cada vez mais nessa jornada, né, que temos, né, nessa vida, até que Ele volte ou que Ele nos chame na graça futura, na certeza do que Ele nos prometeu. Que Deus nos abençoe, irmãos, e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.